Olá, novamente nós estamos aqui para gravar um vídeo falando mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje o tema da mensagem é o maravilhoso agir de Deus em momentos difíceis na vida de quem nele crê. Essa mensagem ela foi tirada de uma história que está narrada lá no livro de 2 Reis. Eu estou dando a referência, depois você lê no capítulo 6 e no capítulo 7. E nós vamos falando versículo por versículo, né? Essa história do cerco que houve lá em Israel pelo rei da Síria, Ben-Hadad, e onde Deus fez um milagre. E é dessa história que eu quero trazer essa mensagem para nós hoje. Maravilhoso agir de Deus em momentos difíceis na vida daquele que crê. O contexto da história, né? Nós vamos falando versículo por versículo e a gente vai se localizar. O cerco a Samaria, ou Israel, né, o povo de Israel, pelo rei da Síria, Ben-Hadad, no ano 750 a.C. Diz assim, lá em 2 Reis, nós vamos começar lendo no capítulo 6, diz assim o texto. Sucedeu que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, né? E aí o cerco já durava 7 anos e faltava alimentos na cidade, a situação era terrível. E lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, ainda continua nos falando o que essa situação causou ali dentro da cidade. Esses 7 anos de cerco, né, que ele isolou toda a cidade, quem estava ali dentro não podia sair, alimento não entrava, e ali a situação começou a ficar feia. Tanto é que no versículo 25 do capítulo 6 diz assim: E houve grande fome por causa do cerco, até que se vendeu uma cabeça de jumento. Você pensa bem, jumento era um animal impuro para o judeu, né? Para o israelita, para o judeu. E eles estavam comendo até cabeça de jumento. De tanta... porque a situação ficou tão ruim ali dentro, que não tinha alimento, que eles começaram a fazer isso. Que a cabeça de um jumento era vendida por 80 peças de prata. Então a inflação chegou. Né? Com o cerco, a inflação chegou ali. Uma simples cabeça de jumento custava 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba por 5 peças. Muitas pessoas pensam que era esterco que eles estavam comendo de pomba. Não, esse é o nome de um como é que chama? Um cogumelo que dava ali naquela região chamado esterco de pomba, né? Mas esse cogumelo não tinha valor nenhum, é um cogumelo. Você pensa um cogumelo valia 5 peças de prata, né? Então a situação ali estava realmente calamitosa, né? E o rei um dia de Israel, ele saiu para inspecionar as muralhas e aí vem uma mulher ao seu encontro. Enquanto ele estava ali inspecionando a muralha, eu estou narrando parte, porque senão fica muito longo, né? Depois você vai ler o capítulo 6 todinho e você vai ver toda essa história que eu estou contando. O rei, ao inspecionar as muralhas, ele encontra com a mulher que vem ao seu encontro pedindo ele socorro. Rei, me socorre. E ele fala: o que eu posso fazer por você? Nem Deus pode estar fazendo, você acha que eu posso fazer alguma coisa? Mas ele pergunta a essa mulher. Contudo, o rei lhe perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: a outra mulher, a mulher falou: eu estava discutindo com a outra mulher porque essa mulher me disse: vamos comer seu filho. Pensa bem a situação, que terrível aquela situação ali dentro. A fome já estava tanto que uma mulher combinou, todas as duas tinham um filho. E aí essa mulher, a mulher falou assim: olha, a outra mulher combinou comigo, vamos comer seu filho hoje. Isso está escrito lá no texto, 2 Reis capítulo 6, versículo 28 e 29. Vamos comer seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comer o seu filho, mas ela havia o escondido. Então era essa a queixa da mulher, que ela estava querendo. A fome era tanto que ela sacrificou o filho dela para alimentar ela e essa outra mulher que tinha combinado. E essa mulher depois, ela caiu em si e escondeu o filho dela. Olha que tragédia que estava acontecendo ali por causa desse cerco, desse rei poderoso. O rei da Síria era um rei poderoso, estava conquistando várias nações, né? E ele investiu ali sobre Samaria, que era o reino do norte, né? Então a situação chegou a esse extremo de uma mulher combinar com a outra de comer o seu filho, e comeram um dos filhos, e a outra não quis a situação. O rei se desespera com aquela situação. Quando ele fica sabendo aquela história, ele se desespera. Ele estava já se sentindo incapaz, porque o seu exército não aguentava combater o exército do rei da Síria. E aí, quando aquela mulher conta aquela história para ele, ele vê a real situação que estava acontecendo ali dentro, né, dentro do seu reinado, né? E o que ele faz? Ele faz o que muitos de nós fazemos, né, que os governantes fazem, que muita gente faz. Ele põe a culpa em Deus. Ele fala assim: olha,
o rei se desespera com aquela situação e direciona sua raiva ao profeta de Deus, que era o profeta Eliseu, né? que era o profeta daquela época, dessa história. Né? Aí o que ele diz, o rei? Quando o rei ouviu essas palavras da mulher, ele rasgou as próprias vestes e ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu hoje continuar sobre seus ombros. Ou seja, a raiva dele foi direcionada para Eliseu, como se Eliseu pudesse fazer alguma coisa, né? Isso é normal. Quando as tragédias acontecem, a gente sempre tem mania de culpar Deus, mas nós estamos sempre longe de Deus. Aí você culpa Deus, culpa a palavra, né? Isso é normal. Mas vamos ver o que acontece. Aí o que ele faz? Ele envia mensageiros até Eliseu com essa notícia, né, que ia cortar a cabeça de Eliseu, e ele próprio vai ali depois em direção à casa de Eliseu. Mas quando ele estava indo para ali, Deus dá uma profecia para Eliseu. Eliseu já tinha uma resposta de Deus, né? E aí Eliseu responde a esse rei, ao rei, aquela comitiva dele, né, toda, né? Aí já está no segundo livro de 2 Reis, capítulo 7, no versículo 1, quando Eliseu diz o seguinte: Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor, amanhã, por volta desta hora, na porta da Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada. Aí já mudou, já não é cabeça. O que Eliseu estava. Deus deu uma profecia para Eliseu: Eliseu, amanhã a situação vai mudar. Nós vimos lá atrás que uma cabeça de jumento era vendida por um preço absurdo de prata. E esterco de pomba, que eu falei era um cogumelo, também era vendido por um preço absurdo. Aí Eliseu vira para aquela comitiva, para o rei, e fala assim: ouça a palavra do Senhor, amanhã por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, ou seja, alimento já puro, alimento, e era muita quantidade de alimento, serão vendidas por uma peça de prata. O que Eliseu estava falando, que Deus mandou ele falar? Que no outro dia, aquela situação calamitosa que já durava 7 anos estaria resolvida. E aí o povo ficou até surpreso, o rei ficou surpreso. Como assim? Nós não temos um exército, o cerco está ali, o exército sírio está ali ao redor, esperando só que a gente se renda para nos destruir todo mundo. E você está falando que Deus falou isso, né? E quando Eliseu fala isso, como sempre se levanta alguém, levanta o inimigo para contradizer a palavra de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida. Sempre se levantará alguém usado por inimigo, para tirar a nossa fé, para desacreditar aquilo que a palavra de Deus diz, porque Eliseu era o profeta, ele era a boca de Deus falando. E essa profecia que foi falada por Deus, que Deus revelou para Eliseu, foi escrita e deixada para nós. São muitas promessas na Bíblia que tem para nós. Né? Mas o inimigo está sempre tentando tirar o nosso foco, desacreditar. E porque, olha o que diz o texto lá no versículo 2. No versículo 1, Eliseu solta a profecia. No versículo 2 diz o seguinte: o oficial em cujo braço o rei estava apoiando, ou seja, o rei devia estar velho e tinha um oficial de confiança que ele estava apoiando no braço dele, disse ao homem de Deus, a Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Olha, você vê a dúvida que ele colocou. Eliseu estava falando que era Deus que tinha falado aquilo. E ele coloca: ainda que Deus abra as comportas do céu, isso pode acontecer? Ou seja, como que Deus vai fazer isso? Ele não estava nem acreditando. Será que Deus é capaz de destruir todo o exército sírio? Era isso que aquele profeta do dizendo está falando, isso não estava falando, isso não vai ser capaz, né? Aí Eliseu ouve as palavras dele e Eliseu dá uma dura sentença para ele. Eliseu advertiu: você verá com seus próprios olhos o falso profeta, mas não comerá coisa alguma. Ou seja, uma profecia terrível foi julgada sobre aquele homem, porque ele disse que o que a palavra de Deus estava falando não era verdade, era uma mentira, que Deus não era capaz de cumprir o que ele falou através do profeta Eliseu. Agora vamos prestar muita atenção a partir daí, que eu quero chamar a sua atenção. Como Deus realizou esse milagre? Que vocês podem estar pensando assim: puxa, Deus durava 7 anos, então Deus mandou raio do céu, destruiu todo o exército sírio. Olha como que Deus fez esse milagre para nos ensinar essa grande lição. Presta atenção a partir daí. Deus usou para cumprir essa profecia não poderes sobrenaturais, não o exército de Israel. Deus usou 4 leprosos. 4 leprosos. Esses 4 leprosos, vamos ver a partir do versículo 4, por que eles tomaram essa atitude de ser usados sem até saber. Haviam 4 leprosos à porta da cidade. Eles disseram, estava à porta da cidade. Eles não estavam nem lá de fora e nem lá de dentro da cidade. Eles estavam à porta e ninguém ligava para eles. O exército sírio nem atacava eles porque eles tinham medo de chegar perto daqueles homens, que aqueles homens eram leprosos. Né? Então eles estavam ali na porta da cidade. Falaram: vocês iam para cá, nós matamos eles, mas deixa eles aí quietinhos ali na porta da cidade. E eles também não eram aceitos dentro da cidade, porque eles tinham a lepra. Então eles ficavam na porta da cidade, por isso que eles estavam ali. Aí eles disseram: por que ficar aqui esperando a morte? Porque sempre quando não tinha cerco, alguém levava alimento para eles. Né? Eles falaram assim: olha, nós estamos aqui
Os sírios não trazem alimento para a gente. Aqui dentro de Israel eles também não trazem porque não tem. Então por que nós vamos ficar aqui esperando a morte? Se entrarmos na cidade, nós morreremos de fome. Porque que eles sabiam? Lá dentro da cidade não tem alimento. Isso eles tinham certeza. Né? Mas se ficarmos aqui também morreremos. Qual é a solução que eles chegaram? Qual a conclusão que eles chegaram? Vamos, pois, ao acampamento do Sírio para nos render. Quem sabe ele nos poupe? Ele falou assim, olha, lá é que tem comida. Vamos lá, vamos render e vamos ver se ele nos dá comida. Isso foi a atitude que eles fizeram sem saber que eles estavam sendo usados nesse momento por Deus. O texto continua falando. Ao anoitecer, eles foram, como eles pensaram fazer, eles foram ao acampamento do Sírio. Quando chegaram, não havia ninguém ali. Olha porque já não tinha ninguém ali no acampamento, pois o Senhor tinha feito que eles ouvissem, quem fizesse que quem ouvisse? O povo, o exército da Síria, pois o Senhor tinha feito com que eles ouvissem um ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram, ouça, o rei de Israel contratou reforço para nos atacar. Vocês já prestaram atenção o que aconteceu aqui? Os 4 leprosos foram caminhando em direção ao arraial do Sírio. Deus fez com aquele passo daqueles 4 leprosos, aos ouvidos do exército da Síria, que era poderoso, do rei Ben-Hadad, que era poderoso, parecia que aquilo era uma cavalaria imensa que estava vindo contra eles. E eles falaram assim, olha, o rei de Israel contratou reforço para nos atacar. Ele arrumou reforço e vai nos destruir todinho, vamos fugir. Pensa bem, 4 leprosos. Nem barulho fazia, mas Deus fez com que o inimigo, Israel, ouvisse como se fosse cavalos e carros de guerra. E eles assustaram e disseram assim, quando o rei de Israel contratou, ouça, o rei de Israel contratou reforços para nos atacar. Então, para salvar sua vida, eles temendo que vinha um exército de Israel grande, que eles tinham contratado reforços para destruir eles. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado os leprosos, entraram nas tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram. Meu amigo, minha amiga, os leprosos nem sabiam que estava sendo usado por Deus. Vocês ouviram como eu narrei a história, vamos para lá, quando disseram, lá é o único lugar que tem alimento. Vamos nos render, quem sabe ele nos alimente ou então nos mate. Sem esperança nenhuma. E Deus usou esses 4 homens, o exército sírio, que estava ali no acampamento, quando eles viram parecia para ele não 4 leprosos, não os passos de 4 leprosos, mas um exército poderoso. Isso foi um milagre de Deus. 4 leprosos arrastando para chegar até ao acampamento do Recife, parecia um exército, meu amigo. E eles fugiram, deixando tudo para trás. A Bíblia diz aqui no nosso texto, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado, os leprosos entraram nas tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram. Aí o texto continua. A vitória não veio por meio de um ato espetaculoso, como todo mundo estava esperando, através de 4 leprosos. Aí o texto continua. Os leprosos estavam ali, olha, não é certo nós fazermos isso, nós já nos alimentamos, nós já comemos, e esse é dia de boa notícia, não podemos ficar calados. Olha, você vê que coração bondoso que eles tinham. 4 pessoas desprezadas. Porque o leproso era desprezado, ninguém queria chegar perto dele, só tinha um preconceito tremendo, e até por um certo motivo, era doença contagiosa também. Então eles eram humilhados, viviam uma vida à parte da sociedade, mas quando eles foram primeiro beneficiados por causa daquele milagre que Deus fez, ele falou, olha, isso é dia de boa notícia, não podemos ficar calados, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e contaram os sentinelas o ocorrido. O rei tentou arranjar uma explicação lógica, dizendo, mas isso não é possível. Com certeza é uma armadilha. Isso é uma armadilha dos sírios. Eles saíram do arraial, estão escondidos, e quando nós somos lá e vão matar nós tudo. Foi isso que o rei pensou, né? Mas aí o povo ficou, não, vamos lá conferir. Então o povo saiu, e quando viu que aquilo era verdade, que os leprosos tinham dito, eles saíram igual doido, igual todo mundo da cidade. Olha, Deus nos abençoou, Deus fez um milagre. Nem sabia como, mas eles tinham certeza que Deus tinha feito um milagre. Então o povo saiu e saqueou o acampamento do sírio. Assim, tanto uma medida de farinha, tinha tanto alimento ali naquele acampamento, tanto, porque eles tinham provisão para ano. Já tinha 7 anos que estavam ali, então tinha provisão para mais anos se precisasse demorar o cerco. Tinha muito alimento ali. Aí continua o texto, assim tanto como uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, passaram a ser vendido por uma peça de prata. Conforme quê? Conforme o Senhor tinha dito.
Aí o oficial do rei, aquele mesmo, o falso profeta, o profeta do desânimo que estava ali, o rei estava apoiado nele, o rei tinha colocado ele como encarregado de colocar ordem para que o povo não saísse de forma atabalhoada. Mas quando ele estava ali, o povo saiu, atropelou ele e ele morreu. Ele viu o milagre, mas não usufruiu dele, conforme o Senhor disse. Que coisa, que maravilha, né? Que milagre maravilhoso e que lição que Deus quer nos ensinar com essa história. Sabe qual lição que Deus quer me ensinar? E me ensinou já, colocou no meu coração com essa história, quando eu li, e quer que você também aprenda essa lição? Que é você, sou eu, somos nós que Deus quer usar para vencer momentos difíceis e ser uma fonte de bênção para os outros, como esses 4 leprosos. Pessoas insignificantes que Deus quer usar para abençoar a vida deles mesmo, como foram os 4 leprosos, e a vida das pessoas. Aí você pensa assim, de meus, quem sou eu? Eu não sou capaz. Olha os leprosos. Eles não eram capazes, eles nem pensavam que ia conseguir a vitória. Eles estavam no desespero. E tomaram uma atitude que era a única que tinha que ser tomada. Olha os leprosos. Na maioria das vezes, meu amigo, minha amiga, Deus usa pessoas, na maioria das vezes, pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade. É essa lição que esse texto quer nos falar. Deus não precisa da minha força, da sua força. Deus usa quem Ele quer. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, irmãos, Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. E olha o que ele diz a partir daí. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Ele continua, poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Ou seja, o que Paulo está falando? Poucos eram pessoas sábias, segundo os padrões humanos. Os apóstolos, os primeiros apóstolos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, eram 12 pessoas, pescadores humildes e simples. Deus usou algumas pessoas sábias, usou Paulo, mas na sua maioria não. E Paulo diz isto. Paulo era um dos poucos sábios. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram nobres de nascimento. Ou seja, poucos nasceram em berço de ouro. Mas Deus escolheu, e Paulo continua, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e as fracas para envergonhar as fortes. Esta é a lição que essa história quer nos passar. Deus, há um texto, há uma frase que é bem usada, mas ela é muito apropriada. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aquele que Ele escolheu. Ele escolheu aqueles leprosos, eles nem sabiam, falou assim, olha, é vocês que eu vou capacitar para fazer esse milagre. Aí você fala assim, está numa situação difícil, a minha família está numa situação difícil, esse momento que nós estamos vivendo está numa situação difícil, Deus quer usar você para ser uma bênção, para ser um canal de bênção. Deus não escolhe os capacitados, Ele te capacita, o poder vem dEle. Por que Deus nos deu esse exemplo de leprosos? O que um leproso podia fazer contra um exército? Eles nada, mas Deus tudo, porque Deus os capacitou. Eles só tiveram que tomar coragem de ir até ali arraial. Não diga isso. Nós estamos passando por um momento difícil, tem pessoas entregando ponto, entregando, falando assim, não, eu já não aguento mais, aguenta sim. Aqueles leprosos estavam no limite e eles arrumaram a solução, sem saber. Agora você não, você está sabendo, você está ouvindo essa mensagem. Deus sempre fez isso, de mim se fosse só com os leprosos, não. Olha bem, vou te dar alguns exemplos aqui de homens que foram usados. Aí você fala, mas eram homens poderosos. Antes eles não consideravam poderosos. Jeremias, quando ele foi chamado, ele era uma criança, ele disse para Deus, Senhor, eu sou uma criança. E Deus falou assim, é você que eu vou usar, Jeremias, uma criança. Moisés disse, Senhor, eu não sei comunicar direito, eu não sei falar direito. E Deus falou assim, é você, Moisés, que eu vou usar. Gideão, que derrubou as muralhas de Jericó, Gideão que com 300 homens fez um milagre tremendo. Ele falou, quando ele foi chamado por Deus, ele falou, Senhor, minha família é a menos importante e ainda da minha casa eu sou menor deles. E Deus usou Gideão. Isaías, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele viu a glória de Deus, o que ele diz? Ai de mim que sou pecador e homem de lábios impuros. Aí a gente vê a história desses homens, eram grandes homens, grandes personagens. Não, ele era uma pessoa simples. Davi. Quem era Davi? Um menino que cuidava de ovelhas, e foi ele que derrotou o gigante Golias. Um menino, o menor da sua casa. Então que fica essa lição para nós, voltando ao tema principal da mensagem, o maravilhoso agir de Deus em momentos difíceis na vida daquele que crê.
Estamos passando por um momento difícil, sim, mas eu e você vamos ser usados da maneira que Deus quer que sejamos usados para ser fonte de bênção. Aqueles leprosos foram fontes de bênção, porque eles tomaram uma atitude. Não se desespere, não se desanime, não se desanime. Como nós acabamos de ler lá em 1 Coríntios, Deus usa as coisas loucas para envergonhar as que são. Olha o que Paulo fala, vou repetir o texto. Irmão, pense no que vocês eram quando foram chamados. Paulo fala, olha, pense no que você era. Edmilson, pense no que você era. Você que está ouvindo a mensagem que está desanimando, pense no que você era. E Paulo continua, poucos eram sábios, poucos eram poderosos e poucos eram nobres. Que essa mensagem possa te incentivar a vencer obstáculos difíceis, porque o mundo é assim, cheio de obstáculos difíceis. Mas com ele o milagre acontece. Não precisa de esforço nenhum nós, é só dispormos a fazer algo como aqueles 4 leprosos se dispuseram. E a bênção vem através deles. Que Deus possa te abençoar, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza que ela vai incentivar muitas pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Mas com Deus, nosso Deus é um Deus do impossível. Fique com Deus, até a próxima.